Olá pessoal, professor Gleuber Moura na área, trazendo para vocês aqui do sexto ano da Escola Cláudio Gueiros, tá? Em parceria aí com o professor também de matemática de Nascimento, uma aula rápida aqui de revisão para nosso simulado, né? Então, nós vamos ver hoje os tipos de retas, né? Nós temos que as retas, né? Elas podem ser chamadas de retas paralelas, paralelas, elas podem ser chamadas de concorrentes, ok? E ainda existe também os tipos de retas coincidentes. Só que essa coincidente aqui, nós não vamos abordar hoje, tá? Então, não iremos falar sobre as retas coincidentes. O que nós vamos trazer hoje aqui é um mapinha e como você identifica os tipos de retas em um mapa. E qual é a importância disso, pessoal? É que você quando estiver num local desconhecido, você através de um mapa você consegue chegar no lugar que você deseja, certo? Então você de posse de um mapa e de posse desses conhecimentos de retas paralelas, de retas concorrentes, você vai conseguir chegar no local onde você quer, tá certo? Então nós aqui iremos abordar as retas paralelas e as retas concorrentes, ok? Lembrando que entre as retas concorrentes, tá? Nós temos mais duas tipos de retas, tá? Que são concorrentes e elas podem ser chamadas de perpendiculares ou retas oblíquas, certo? Então, essas retas, e nós estamos vendo aqui, elas se apresentam, né? As retas paralelas, perpendiculares e oblíquas, elas se apresentam aqui nesse mapinha que eu trouxe para vocês, tá? Então eu vou pegar uma parte aqui do mapa para facilitar a vida da gente e vou numerar aqui algumas ruas, tendo em vista que o mapa ele está aí com o nome das ruas todas em inglês, né? Então eu vou pegar aqui, vou numerar, certo? E nós vamos trabalhar cada rua dessa aqui e ver qual é o tipo de reta que vai estar nesse mapinha e como você vai identificar, beleza? Então vamos lá. Essa rua que eu vou chamar aqui, ó, Rua 1, vou botar aqui a Rua 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ao lado eu vou botar a Rua 7 e aqui do outro Rua 8 e vou pegar aqui a Rua 9, ok? Então vamos ver aqui, ó, o que são as retas paralelas. A princípio vamos ver aqui retas paralelas, tá? Retas paralelas é quando você olha assim, por exemplo, uma grade da sua casa, certo? A grade do portão aí. Vocês vão ver que tem ferrinhos que sempre mantêm a mesma distância, certo? Então, retas paralelas são retas que mantêm a mesma distância entre si em todos os pontos da reta, certo? Então, quando você vê aqui duas ruas que está sempre mantendo a mesma distância, essas ruas elas são chamadas de ruas paralelas, tá? Então, por exemplo, se eu estiver aqui na rua 3, certo? Onde está aqui a localização, estou aqui na rua 3 e quero perguntar a alguém, certo? Alguém me pergunta onde fica a rua 5, por exemplo. Então, a rua 5, observe que ela mantém a mesma distância para a rua 3, ó, em todos os pontos, certo? Em todos os pontos aqui, ó, a distância da rua 5 para a rua 3 é sempre a mesma. Então, o que é que eu vou dizer para a pessoa? Eu vou dizer que a rua 5 fica a duas ruas da rua 3. Aqui ó, tem uma rua aqui é a rua 4, e a outra rua é a rua 5. Eu vou dizer, é a duas ruas paralelas à rua que nós estamos, certo? Então, nessa situação aqui, as ruas 3 e 5
são retas paralelas, né? São ruas paralelas, beleza? Bom, e as retas concorrentes? Bom, retas concorrentes é quando elas têm um ponto em comum, certo? Elas vão ter um ponto em comum. Então, elas são chamadas de concorrentes, certo? Então, aqui, ó, essas duas retas têm um ponto em comum, tá? Mas as retas concorrentes, elas podem ser perpendiculares ou oblíquas. Então, o que seria uma rua aqui perpendicular? Observe aí, ó. Se você perceber que o encontro das ruas forma o cantinho de um retângulo, essas ruas elas serão perpendiculares. Por exemplo, a Rua 8, aqui ó, a Rua 8 com a Rua 6. Rua 8 e Rua 6, ó. Elas são o quê? Elas são perpendiculares. Por quê? Porque aqui no cantinho ó, tem um retângulo. E esse retângulo vai formar um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que formar um ângulo de 90 graus, as ruas são chamadas de perpendiculares, certo? Então, as ruas 8 e 6, ruas 8 e 6 são perpendiculares, certo? Agora, as ruas que são chamadas aqui de oblíquas é porque, então vamos lá, aqui ó, as ruas que são chamadas de oblíquas é porque elas vão se encontrar, são ruas que vão se encontrar, certo? Mas não vão formar ângulos de 90 graus, vão formar um ângulo diferente de 90 graus. Elas não vão fazer isso aqui, ó, ficar aqui bem retinha, certo? Não formam ângulo de 90 graus. Elas formam um ângulo diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, a Rua 1, a Rua 1 e a Rua 2. Olha só, Rua 1 e Rua 2. Observem que essas ruas, elas se encontram nesse ponto aqui, ó, nesse ponto. E observe que esse ângulo formado é um ângulo diferente de 90 graus. Então, a Rua 1 com a Rua 2, elas são oblíquas, certo? Então, é assim que a gente identifica as ruas, né, os tipos de retas em um mapa. Observe que a Rua 2 com a Rua 3 também elas são ruas oblíquas, né? A Rua 3 e a Rua 4 elas são paralelas, mantêm a mesma distância entre si, certo? E assim a gente conclui aqui essa revisão rápida, né, para o nosso simulado sobre retas. Ó. Rua 7 e 8 são ruas paralelas, mantêm a mesma distância aqui ó, entre si, ó, sempre mantendo a mesma distância. Uma dica, pessoal, é você observar no mapa, observando um mapa como esse, é observar esse tipo de figura que forma aqui, ó, no meio das ruas. Se for um retângulo, se essa figura aqui for um retângulo, então as ruas dos lados opostos são paralelas e as ruas que se encontram são perpendiculares, tá? Se não formar um retângulo, é porque as ruas serão oblíquas. Beleza? Bons estudos e até a próxima.